Olá, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Código Aberto, onde aqui a gente tem um jeito diferente, extraordinário e curioso de estudar a Palavra de Deus. Você já sabe que a gente sempre tem nosso ponto de encontro com outros amigos, com outros jovens, com músicos, gente alternativa, gente comprometida com o céu. E é isso que me faz estar aqui feliz da vida, compartilhando com você mais alguns sonhos que vêm dos braços de Jesus, através da Palavra de Deus. E querido jovem, você vai ser sempre bem-vindo aqui no nosso encontro marcado no programa chamado Código Aberto, na sua TV Novo Tempo. E eu já te pergunto como é que estão as tuas redes sociais. Sempre eu vou falar isso, sabe por quê? Eu acredito, jovem, que você pode fazer muito mais compartilhando a esperança, viralizando o bem através do potencial da internet, das redes sociais. Entra no nosso site, entra no nosso Face, dá um like lá, compartilhe com a gente, faz observações, comentários, argumente sim, o selfie do código. Todo dia eu deixo um recadinho para você, nada mais é do que o nosso momento marcado diário para a gente se lembrar de que existe um Deus, que existe uma esperança, que existe um céu e que existe uma salvação para todos nós, incluindo você. E olha só, aqui a gente está com um grupo de sempre, já passamos da metade da lição, oitavo guia de estudo, e já estou começando a sentir o finalmente dessa convivência tão bacana com 4 personalidades distintas, incríveis, inteligentíssimas e descontraídas. Gostou, né? Foi bom, Rochelle? O inteligentíssimos eu gostei. Ele estava distraído quando eu falei inteligentíssimo. Poxa, tudo bem, Rochelle? Eu gostei, tudo bem. Tua avaliação depois de 7 semanas juntos? Fantástico. Muito bom, muito bom. Curtindo? Muito legal. Estou curtindo. As coisas estão ficando mais quentes, mais interessantes, muito legal. Olha aí, curti. Vamos lá. Maranata Joquebede, o Senhor logo vem. Amém. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, pastor. Estou muito feliz, está muito bacana essa participação aqui. Gostando muito mesmo. Um dia eu perguntei do lugar mais curioso que você já foi, agora eu te pergunto, qual foi o lugar mais lindo que você já esteve nessa vida? Além, claro, de estar do lado do seu esposo, que eu já sei que você vai falar isso, né? Vamos lá. Eu gostei muito da experiência de fazer um rally no deserto de Dubai. Foi uma sensação muito bacana. Gente, selecionou o nosso código aberto agora, né? Você peço desculpa, querido telespectador, porque fazer um rally em Dubai não é para todos, né? Eu achei interessantíssimo assistir o pôr do sol do deserto. Fantástico, sensação única. Acho que ressalto esse ponto. Não dá para levar a gente lá um dia, não? Vamos combinar. Pode dar certo, né? Olha aí, fica de hashtag, fica a dica. Vamos lá. Não pergunta para mim, pastor, senão eu vou falar Serra do Cipó lá em Minas Gerais. Vamos lá, Rebeca, tudo bem contigo? É uma alegria estar aqui. A gente começa com alguns amigos e algumas pessoas que a gente está conhecendo pela primeira vez, mas eu acredito que no final dessas lições a gente vai estar com todos os amigos, né? Porque a gente está desenvolvendo uma amizade legal. Eu estou aprendendo com cada pessoa aqui e eu sou muito grata por isso. Escuta o que eu vou falar, vai dar uma saudade, vocês vão sentir isso. Depois que passa, a gente fica aqui intensamente vivendo com você. 13 semanas e depois dá uma sensação de que eu continuo, mas daí a gente tem que continuar se encontrando, viu? Batendo um papo, dando risada, vendo a cara do Rochael sempre sorrindo, né? Rebeca, o que você mais está curtindo do Código Aberto aqui? Está te chamando a atenção? O que está mais me chamando a atenção são as trocas de experiências, a questão emocional de cada um. E como todo mundo aqui é para cima, todo mundo aqui tem autoestima boa, saudável. E, claro, a música. A música tem tocado muito meu coração de uma forma especial nessas últimas semanas. Bacana. Eu achei que ela ia falar nas trocas de roupa, porque eu estou olhando aqui a meia do pastor Tiago. Dá um close, por favor, na combinação especial do nosso pastor, né? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, mas a meia foi só por causa da gravata. Nossa! Pois é, a gente deixa aqui Ótima resposta, pastor Tiago. Eu ia pedir para a produção cortar, mas não precisa cortar, não. Quero mandar um abraço para o pessoal do Camarim aqui da Novo Tempo, ali a Dani com toda a equipe. A gente tem que agradecer, porque a gente percebe um profissionalismo, um bom gosto, e é uma turma bacana. Telespectador, você não imagina a máquina de pessoas por trás dessa lente que está me filmando, para você entender por que a Novo Tempo é essa bênção de Deus. Deus abençoe toda a equipe de produção, abração aqui para o Tiago, abração para todo mundo que participa na produção, equipe de estúdio, equipe de camarim, porque é gostoso a gente sentir aqui esse carinho da TV Novo Tempo. Pastor, recadinho para o jovem, alguma coisa curiosa que aconteceu recentemente na tua vida? Alguma coisa aconteceu curiosa e o que até a gente comentou, eu estava comentando ontem com o pessoal,
que muito bacana ver quantos jovens não têm se levantado com ideias criativas de fazer coisas que a gente não fez ainda. Viu só? E eu acho que um recadinho que eu daria para você é: use a sua criatividade e as suas amizades para influenciar para o bem. Você tem muita ideia na sua cabeça e você pode abençoar a vida de muita gente com as ideias que Deus está plantando aí na sua mente. É isso aí. Hashtag 9, hashtag CRI, hashtag faça a diferença, hashtag revoluciono, hashtag seja você. Mas entenda uma coisa, jovem, você pode fazer muito mais e por isso o Código Aberto é esse momento especial para você se sentir mais do que nunca herdeiro do reino de Deus. Valeu, pastor. E olha aí, novidade na música. Roberta, tudo bem com você? Tudo bem, pastor. Roberta, depois a gente vai conversar um pouquinho mais no terceiro Claro. bloco. Eu estou achando interessante. É violão, é gaita, um monte de coisa. Posso te perguntar de onde você veio? Eu vim diretamente de Osasco. Osasco. Fantástico Mundo de Ozos. Que legal. Vim de lá. Você curte a música? Amo, Já amo. vi que é uma simpatia característica, vai ser muito obrigada. legal. Aqui, músico não fica só cantando no último bloco, não, viu? Fica Ah, esperta. De vira e mexe, eu viro para você, faço uma pergunta. Tá Vai bom. acompanhando nossa discussão, porque o Código Aberto é esse programa informal para você, jovem, entender que o céu fica logo ali. E por isso que durante 13 semanas estamos vendo os ensinos de Jesus que nos arrastam para esse céu que a gente tanto espera. Vamos para uma oração? Eu vou fazer diferente, vou começar já com a Roberta orando para nós hoje. Claro, Tá bom? vamos lá, Valeu. sim. Pai, obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui juntos, estudando a Tua palavra, Pai, e levando a Tua mensagem. Que o Senhor possa ser refletido aqui em cada sorriso, em cada olhar, em cada palavra. Faça a Sua presença aqui, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Roberta, namorando, casada, noiva, como que é o esquema? Solteira. Solteira, quantos anos? Tenho 29, 29? Que bacana. Então aí, hashtag fica a dica, né? não é? Tá passando o telefone aqui embaixo, tô brincando. Todo mundo. Vai ser bom demais. Hoje estar tá aqui cheio com de a hashtag, Roberta, né? hoje. Hoje estamos cheios de... Olha lá, hashtag ore, amém? Então vamos lá, gente. Jovem, temos que entrar no assunto, mas você já sabe que a gente tem aqui nosso presente para você. Esse é um programa que se baseia num guia de estudo. E esse guia de estudo, ele está para todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do planeta estão estudando ao mesmo tempo. Esse tema, esse título especial dizendo os ensinos de Jesus. Nós estamos por 13 sábados discutindo a maneira bacana como Cristo apresentou as verdades eternas. E aqui, você está vendo aqui nosso endereço, estamos compartilhando com você o nosso conteúdo do guia de estudo. Vamos lá para o próximo, que aqui é presente mesmo, isso aqui é grátis, é uma doação para você, querido jovem. Entra agora nesse endereço que está aparecendo na tela do seu computador ou da sua televisão e você recebe inteiramente grátis o guia de estudo, O Resgate da Verdade, feito especialmente para o programa Código Aberto. Madrinha Sabrina, nossa professora, mãe, amiga e parceira do Código Aberto nessa temporada, roda lá teu recadinho pra gente. A sala de aula é um ambiente desafiador, dentre outros tantos motivos, por reunir em um espaço pequeno pessoas que pensam e agem de maneiras diferentes, pessoas que vieram de vivências diferentes e que têm formas distintas de aprender. Como professores, nós precisamos identificar essas características e procurar tratar de forma mais individualizada possível cada aluno em sua necessidade. Quando Jesus veio aqui à Terra, ele tinha a difícil missão de formar uma igreja que pudesse continuar o seu ministério. Ele escolheu 12 pessoas muito diferentes. E, na verdade, talvez não seriam as pessoas que você escolheria para começar uma missão. Mas ele conhecia cada um deles e sabia das suas potencialidades. Hoje, na igreja, não é diferente. Somos todos distintos, viemos de formações diferentes, mas precisamos aprender a estar juntos, unidos, na missão que Cristo deixou para nós. Precisamos aprender a agir e a pensar de forma comum e saber que aquele que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Uau, fantástico, Sabrina. Aquele que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Já começamos num bom nível aqui nessa discussão, porque eu vou ler para você o texto da Bíblia que está em Mateus, capítulo 18, segunda parte desse versículo que diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amigos, se vocês pudessem mandar num WhatsApp um recadinho rápido para os teus amigos, uma definição curta, o que para você, Mara, é igreja? União de pessoas em nome de Cristo. É o próprio corpo do Cristo, a Igreja. extensão do Cristo. Um local onde eu socializo e, ao mesmo tempo, acima de tudo, eu estou com Jesus e compartilhando Jesus. Igreja, pastor? É a comunidade de Cristo que continua o que Cristo começou.
Roberta, você canta em muitos lugares por aí, eu sei que você vai em muitas congregações, templos e auditórios. Para você, gostei do teu violão aí, ó, hashtag ore. Já achei bacana, Olha, fica aí igreja, o testemunho. Igreja. Para mim significa, acho que comunidade. Comunidade. Bom, chegou a vez de você participar. Entra agora no nosso Face, deixa pra gente um recadinho ali, deixa uma mensagem dizendo para você o que é igreja. Estamos juntos agora discutindo de maneira prática essa convivência dos cristãos, esta casa de Deus, isso que Deus chama de igreja. Existe uma igreja hoje? Existe uma igreja hoje. E tanto existe uma igreja hoje que Jesus falou sobre ela, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Ou seja, existe uma igreja, Cristo tem uma igreja, e não só tem, como sempre terá, e essa igreja será vencedora. Rebeca, você acha que a garotada hoje, os jovens, estão ligados em ir em igreja? A palavra igreja chama atenção, atrai? Eu não sei se atrai, porque eu já passei dessa fase, né? Mas eu lembro, quando eu estava nessa idade, que poderia até parecer meio assim, careta, a questão da igreja, mas eu lembro que quando eu ia, e eu tinha uma vivência, e eu estava com os meus amigos adorando a Deus, um louvor especial, aí eu entendia, não, aqui, eu pertenço aqui, eu tinha essa questão do pertencer. O que você acha, Rochelle? A moçada curte a palavra igreja, esse nome atrai ou afasta? É que, na verdade, há questões equivocadas com relação à igreja. Por exemplo, que igreja é o prédio, né? E não a igreja, na base, é a eclésia, né? Agrupamento de pessoas. E talvez porque as pessoas achem que a igreja é um auditório de programa e não a irmandade, e isso, às vezes, afasta a juventude, porque a juventude hoje não está só querendo só programação, está querendo propósito, né? Então, na verdade, por mais que as pessoas cheguem lá através da programação e não encontrem o propósito, a coerência, do tipo, nós somos o corpo do Cristo de amor, e chega lá e não tem amor, aí perde a coerência. Então, eu acredito que a juventude hoje está muito mais atrás de coerência e propósito do que de coisas legais e muito divertidinhas, de repente. E olha só, Mara, tem igreja que é pequenininha. Quando eu fui pastorar no Nordeste, eu vi igrejas minúsculas, às vezes feitas de instrumentos naturais, de palha ou uma copa de árvore. É uma igreja, você viajou por uma África, tantos lugares, assim como grandes templos, poucas semanas atrás, inauguraram aqui no Brasil o maior templo de todo o país, aqui em São Paulo, para atrair multidões, olhar aquela grande construção. São contrastes, grandes templos, pequenas igrejas. O que para você é essa igreja que a gente fala na Bíblia? A igreja são as pessoas, né? E exatamente essa troca que existe por ter participado de igrejas muito grandes e lindas e também ter adorado embaixo de árvores com irmãos, eu entendo perfeitamente que a igreja são pessoas. E, às vezes, você vê um grupo de pessoas com foco muito mais centrado, muito mais envolvidas, muito mais felizes em adorar embaixo de uma árvore do que num prédio suntuoso. Deixa eu puxar a tua memória. E você lembra de alguma situação muito diferente, onde você viveu um culto de adoração, talvez numa igreja bem diferente? África e mundo afora. Assim, eu acredito que seja mesmo culto ao ar livre, né? Embaixo de uma árvore, perto de um rio. Isso foi no Chad. Chad, centro da África, coração da África, costuma se chamar o Chad, né? E ali a gente adorava frequentemente, quando viajávamos para o interior do país, embaixo de árvores, aquele calor forte. E ali era a igreja. Ali sem parede e o teto de folhas. Exatamente, mas cheio de pessoas com coração alegre, vibrando, aquele louvor que te leva para o céu, assim, verdadeiramente, as pessoas caminhando até a beirada do rio para poder fazer o batismo. Então, assim, é uma adoração tão grande e uma atmosfera tão maravilhosa que te leva a pensar que a igreja são as pessoas e o foco que elas têm, o envolvimento que elas têm com o objetivo da igreja, né? E aí que muda a perspectiva, porque eu não vou à igreja, eu me reúno como igreja. Olha aí. Eu não faço as coisas na igreja, eu faço as coisas como igreja. Eu sou a igreja, Eu sou a igreja, então como é que eu vou à igreja? Sabe? Se eu sou a igreja, como é que eu vou à casa de Deus? Se eu sou a casa de Deus? Eu vou ao prédio junto com os meus irmãos como igreja. Então, olha que bacana. Se eu sou a igreja, eu posso ficar na minha casa assistindo a TV Novo Tempo como meu ambiente de culto, eu posso ficar sempre na minha particularidade com Deus, certo? Não, porque eu sozinho não sou o corpo, eu sou só um membro do corpo. E a unidade do corpo é que forma a igreja, né? A gente fala muito que ninguém é uma ilha. E o estabelecimento da igreja é isso, é Jesus chamando a gente para unidade. Todos nós nos tornarmos um. A ideia da igreja é essa comunidade que trabalha como um corpo só para um objetivo claro. E tem muita gente que pensa, eu gosto de Cristo, eu gosto de Deus, mas eu não gosto da igreja. Tem até uma música que fala disso, né? Eu não gosto de igreja, eu não gosto disso, daquilo. E tem gente que assim, que eu gosto, mas eu não vou para a igreja porque eu gosto de ficar sozinho.
Mas é interessante que o Rochel falou que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Seria bizarro a gente chegar aqui e o código aberto fosse, ao invés de ter 5 pessoas, tivesse 5 cabeças, uma cabeça em cima de cada banco e a gente falando. Ia ser bizarro isso. Ia ser um programa... Já pensou? A pessoa está assistindo e pensa lá, 5 cabecinhas aqui em cima falando das coisas. Tão bizarro quanto é pensar numa cabeça sozinha falando, é bizarro pensar numa religião que abraça a Cristo e rejeita a igreja. Porque a Cristo é a cabeça, mas ele tem um corpo, ele tem uma continuidade, ele tem alguém além dele, que é o corpo de Cristo. Deixa eu puxar um pouquinho mais, então. Esse rapaz, esse jovem que gosta de ficar em casa, dizendo, eu tenho a Novo Tempo, eu tenho internet, eu tenho a televisão, eu vou assistir aqui um sermão bacana, eu vou assistir um sermão de um outro lugar do mundo que é muito mais bem pregado do que onde eu estou, e vai ficando em casa. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Porque a salvação não é... A gente tem uma falácia que fala a salvação é individual. Talvez também, mas a salvação também é coletiva. Como é que eu vou amar o próximo se eu não tenho um próximo para amar? A salvação é individual, mas a santificação se processa em coletividade. Sim, exatamente. Como é que eu vou amar o próximo se eu não tenho próximo para amar? Bacana. É importante dizer isso para o jovem já entender aqui, nosso telespectador, de que a Novo Tempo é uma companheira para você. A gente está aqui para exatamente mostrar para você a palavra de Deus. Mas existe uma igreja, existe um ambiente físico onde as pessoas se reúnem para que você veja no olhar dos outros a mesma fé, a mesma esperança e até o compartilhar das mesmas lutas para a gente curtir a esperança da volta de Jesus. E aí tem que acontecer isso, compartilhar das mesmas lutas. O problema é quando a igreja é só um auditório de programa, onde as pessoas só vão lá para assistir programa. Se é para assistir programa, aí realmente em casa. Tem uns 5 pontos em casa, home theater, estou vendo uma boa qualidade. Muito melhor assistir programa lá na igreja. Sim. Agora, se eu vou me reunir como igreja e cuidar das pessoas como igreja e viver em irmandade como igreja, aí não dá para assistir televisão. E Cristo nos chama para isso. Né? Eu gosto muito de pensar em Maslow quando eu penso em igreja, porque a gente sabe que a igreja é uma unidade, é um trabalho para levar a Jesus as pessoas, isso vai causar mudança. Mas a igreja ela tem funções secundárias que são essenciais também para o nosso dia a dia. Maslow fala de necessidades sociais. Maslow fala de necessidades de autoestima. E acima disso está a necessidade de autorrealização. Na igreja, na comunidade, a gente consegue alcançar todas essas necessidades. Eu vou estar trabalhando em prol de alguma coisa, então eu vou ter um momento sim, social com o grupo. Isso vai me dar uma autoestima fenomenal, porque eu vou ver que eu tenho uma utilidade, eu vou estar fazendo diferença na vida das pessoas. Isso vai me trazer uma autorrealização incrível. E quando até na base da segurança. Da segurança também. E também a necessidade básica de física, né? Todas Doutora as necessidades. Rebeca, para um jovem que está ligando agora a Novo Tempo e está perguntando quem é Maslow? Maslow é um teórico que fala da pirâmide das necessidades. Quem faz administração, quem faz psicologia, marketing, qualquer matéria que você for fazer e vai estar ligada com psicologia, alguém vai citar Maslow. É uma pessoa muito famosa. Esse é o Código Aberto. Antes do intervalo, pastor, tem que ser rápido, o intervalo está chegando. O fundador da igreja é Pedro, porque a Bíblia diz claramente aqui, quando Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu és Pedro e sob esta pedra eu vou edificar minha igreja. Podemos aqui dizer, como para os nossos jovens, que Pedro fundou a igreja? Baseado nesse texto, se você pegar apenas esse texto, até dá. Né, olhando, e o texto em português. Mas olhando naquilo que Cristo disse, Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A ideia é que, então, Pedro, o nome dele quer dizer pedra, então ele seria a pedra fundamental da igreja. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, a pedra fundamental, sempre Deus é citado como sendo rocha. Cristo, a profecia a respeito de Cristo é que ele seria uma pedra de esquina, a pedra angular. E, para não ter dúvida nenhuma, o próprio Pedro, na epístola dele, ele falou sobre Cristo, ele fala sobre Cristo dizendo o seguinte, versículo 4, 1 Pedro 2,4, e chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A pedra é o próprio Cristo. Jesus faz um trocadilho falando de Pedro, tu és Pedro, pedra, você é uma pedra, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro não tinha como ser o fundamento e nem o fundador da igreja, porque a igreja é algo que precisaria ir além de Pedro. Então, Cristo é o fundamento da igreja, é o começo da igreja, e ele é o fundamento para agora, para a igreja também. Pedro era um ser finito, temporal, limitado, pecador, e não tem como Pedro dar fundamento para a igreja. A igreja que nós cremos, a igreja estabelecida por Cristo, o fundamento é Cristo e tão somente Ele. Todo respeito a todos os telespectadores, Pedro foi um grande apóstolo, um grande herói da fé, um grande batalhador, um grande líder, mas não foi o fundador da igreja cristã. Não foi o fundador da igreja cristã. Ele foi alguém que foi usado no início da igreja cristã, no começo, nos primeiros passos da igreja cristã, foi usado por Deus. Como a gente hoje é usado para continuar esses passos. Mas, é claro que Pedro teve uma relação especial com Cristo, viveu um momento especial da história, mas Pedro não tinha em si condições de fundar
essa comunidade de cristãos, a não ser Cristo, é só Perfeito. Cristo. Aqui a gente não fica no achismo não, querido jovem, no Código Aberto a gente se posiciona junto com a palavra de Deus. Rápido intervalo, porque eu já começo o próximo bloco dizendo para vocês e discutindo com vocês qual é a maior ameaça para a igreja em todos os cantos e eras da história da humanidade. Existe uma ameaça, existe um ameaçador, que nós já sabemos que é o diabo, que é Satanás, querendo estragar a igreja, mas hoje qual é o maior perigo que existe em qualquer igreja da face da terra? Se prepare, rápido intervalo, a gente já volta no seu Código Aberto, que é o nosso jeito diferente de estudar a palavra de Deus. De volta no seu programa Código Aberto, que é o nosso jeito diferente e jovem de estudar a palavra de Deus. Já te pergunto, entrou no Face, deixou um recadinho pra gente, está participando, interagindo, curtindo o selfie do Código? Aqui você tem espaço, e esse espaço é só seu, querido telespectador, para você mais do que nunca entender que nós fomos feitos para o céu. É esse céu que a Novo Tempo anuncia em todos os seus programas. E hoje, vindo de uma sequência de estudos sobre os ensinos de Jesus, falamos sobre Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a salvação, a obediência, passos para a salvação, ameaças à salvação. Nós estamos hoje discutindo a igreja. Diz para mim, o que você acha que mais ameaça a igreja hoje? O que vem na mente de vocês? Problemas que uma igreja enfrenta, né? É engraçado assim, algumas igrejas, algumas pessoas acham que o que ameaça a igreja é um instrumento, é um estilo de música, mas, na verdade, quando a gente acha a função da igreja está lá em João 13, 34, 35, né? Quando vocês amarem as pessoas como eu amo vocês, então, assim, vocês serão meus discípulos. A ideia é, a função de vocês é cuidar das pessoas, é amar as pessoas. Então, o que ameaça a igreja não tem nada a ver com as questões artísticas ou de estilo ou cultural. Tem a ver com a função da igreja, que é o amor. Está gerando... O que ameaça a igreja é o não amor. O que acontece na igreja que possa impedir o amor acontecer, a função nossa como discípulos acontecer. É isso que ameaça a igreja, na verdade. A igreja sofre ameaças? Muitas. Eu consigo... Para mim, o resumo das ameaças da igreja está ligado ao ego humano. A minha necessidade de estar certo, a minha necessidade de ser o meu jeito de ser, e aí a gente deixa de lado a unidade e fica a individualidade. Então, é quando eu deixo a minha individualidade ser o mais forte disso tudo, ser o que reina. Deixa eu usar uma ilustração para vocês, abram bem os olhos agora. Desde o primeiro programa, a gente falou que bem claro que essa seria uma temporada que a gente iria discutir talvez uma das maiores tentações que Satanás tem sobre o plano da redenção. Quando a gente mostrou aquela lanterna, colocamos um véu sobre a lanterna, dizendo que o objetivo de Satanás não é destruir, o objetivo de Satanás não é aniquilar, não é transformar o mundo em ateísta. O maior objetivo de Satanás é distrair, é dissimular, é desorientar, é dar um pequeno desvio e isso destrói tudo. Agora, puxando para esse 8º episódio da nossa temporada, entenda mais do que nunca que o objetivo de Satanás também é desunir a igreja. E eu fico pensando mais do que nunca na igreja como esse copo maravilhoso. Isso aqui é um copo de cristal, isso aqui é um copo bonito, isso aqui é o sonho de Deus para a igreja. Querido jovem, tudo que Satanás quiser fazer de maneira especial para a gente continuar como cristãos cada vez mais distantes. Eu fico pensando se não é artimanha do inimigo pegar uma igreja pura, pegar uma igreja que foi feita para ser unida, uma igreja para ser uma comunidade de crentes, pessoas que com pecados se encontram para serem felizes adorando a Deus. Sabe o que Satanás quer? Um vaso para sentir do Espírito, né? Exatamente, ele faz exatamente isso aqui. E do jovem, Satanás pega a igreja pura de Deus. Acabou. Assustou? Assustou vocês? Acabou. Isso aqui é o sonho de Satanás para a igreja. E no programa de hoje, de maneira muito impressiva, eu queria discutir com vocês como é que nós, como igreja, poderíamos evitar essas artimanhas de Satanás e quais são elas que estão tentando destruir esse plano lindo de Deus que é a igreja. Ele saiu dessa terra, ascendeu aos céus e ali os discípulos ficaram para começar um movimento extraordinário chamado igreja, sobre essa pedra angular. O que aconteceu? E hoje, quais são as ameaças de Satanás para a unidade da igreja?
Eu acho que uma das grandes ameaças que são usadas hoje em dia é exatamente a fofoca, a difamação. Com frequência, por se tratar de uma comunidade, um grupo de pessoas reunidas, o fato de você ficar sabendo alguma coisa de alguém gera um murmúrio geral, né? Todo mundo começa a comentar e muitas vezes, quando a gente fica sabendo de algo sobre alguém, a gente não se questiona: é verdade? Será que isso é um fato real? Outra coisa, uma das primeiras coisas que a gente faz quando fica sabendo disso não é ir direto até a pessoa e conversar com ela no sentido de edificá-la, de ajudá-la, de saber, olha, você está precisando de alguma coisa? Não. A primeira coisa que a gente faz é comentar com uma outra pessoa, né? Postar no Facebook Isso, uma indireta, né? Exatamente, mais ou menos isso, né? A gente tem essa facilidade e assim a gente vai promovendo a destruição da igreja e não a construção e a união. Doutora, tem crítica construtiva? Eu queria deixar muito claro que não existe crítica construtiva, porque a crítica é uma forma baixa, um nível ridículo, desculpa o termo chulo, mas é ridículo de eu me auto-elogiar. Então, o momento que eu estou falando para a pessoa assim, nossa, mas como você está mal vestida hoje, eu estou querendo dizer, eu sei me vestir muito bem. Nossa, como você fala mal, porque eu falaria de uma forma melhor. Então, quer fazer uma crítica? Faça dê uma sugestão, em vez de fazer uma crítica. Mas você não pode chegar para mim e dizer, pastor, até que tá bacana a gravata laranja com a roupa azul, mas poderia ser um pouquinho diferente essa cor, não gostei. Você não pode falar isso para mim? Eu não gosto muito disso. Tá. Eu falaria assim, olha, eu sugiro uma gravata rosa. Já pensou numa gravata Mas isso rosa? não é em vez de uma crítica? Mas é uma sugestão. Porque, na minha percepção, até hoje, é assim, crítica é crítica. Quem recebe ser construtivo ou destrutivo é quem recebe. Como é que eu posso dizer alguma coisa que eu não decidi gosto ser para alguém destrutivo ou sem me construtivo? tornar crítico no sentido destrutivo? Vamos pensar nos relacionamentos. Como que é meu relacionamento com você? É um relacionamento íntimo? Nós trabalhamos com feedback para um crescimento em comum. Por exemplo, os casais. Os casais, eles podem muito bem se criticar ou eles podem estar fazendo comentários que vão levar para um crescimento. Mas existe amor por detrás disso? Qual que é a E motivação? amor é convivência, amor é conhecimento. E é você desejar o melhor da pessoa. Eu queria deixar claro também que como o senhor quebrou o copo, o que acontece? Ele quebra em pedacinhos. Quando a gente quebra um copo no chão, o que a gente vai fazer logo? A gente vai recolher os caquinhos, porque eles vão machucar. Quando a gente tem essa desunião, a gente tem essa crítica, difamação e as várias coisas que a gente ainda vai comentar que atrapalham a igreja, a gente vai ter ferimentos, machucados, porque faz mal. Faz mal, desune e fere profundamente as pessoas que estão relacionadas a essa desunião. Pastor, tem uma Isso é técnica, forte, tem olha. uma técnica de coaching que chama linha de lousada para fazer crítica. É assim, você primeiro faz 3 observações positivas, elogios, para preparar a pessoa, para abrir o coração da pessoa. Aí você faz a observação que você quer fazer e depois você fortalece a pessoa para que a pessoa consiga fazer. Porque você fica só a crítica. Primeiro, ela vai se defender e vai te acusar também, ou vai ficar se justificando. E aí não vai mudar nada. Então, a primeira coisa, você fortalece, diz 3 elogios para ela. Aí você faz a observação, e depois mais 3 elogios para que ela se fortaleça e consiga mudar. 3 elogios para preparar e 3 elogios para blindar depois. Para Daí blindar você e pode para que a falar... pessoa consiga fazer Olha, depois. interessante. Então, 3 elogios, olha, uma observação, conselho 3 para elogios. todos os chefes, todos os líderes como eu também tenho um grupo lá que trabalha comigo, nunca pensei nisso. Para falar uma coisa negativa, prepare 6 positivas. 6 positivos. Isso é uma linha de lousada. É uma técnica de coaching que eu tenho aplicado com clientes meus e tem dado muito certo, mudado famílias, chefes, lideranças. Agora, deixa eu Muito retomar legal. um pouquinho mais a palavra crítica, porque crítica, na verdade, a gente sempre diz por aí, né? Crítica é a cocaína das emoções. Se crítica não fosse uma coisa sedutora, onde, como você falou, talvez eu esteja me elogiando ao criticar o outro, não existia tanto crítico. Existe sim, crítico existe. E quando Pedro entrou naquele barquinho, depois de Jesus multiplicar os pães, e a escritora evangélica Ellen White narra muito claro que naquele barquinho que Jesus não estava, Pedro começou a criticar Jesus. Não, esse não é mais o rei, não é o Messias, porque olha ali, na hora de multiplicar pães e era para coroação, ele subiu a montanha para orar e fugiu. Que covardia. E ela fala que ali a crítica se apoderou desses próprios apóstolos, discípulos de Jesus. Por quê? É uma maneira de você se autoafirmar diminuindo o próximo. Como é que a gente pode lidar com essa desgraça, com essa cocaína emocional chamada crítica? Seduz, vicia, é gostoso em algum momento, mas é devastador nas consequências, estraga as relações e, acima de tudo, querido jovem, a crítica, ela desune a igreja. É importante dizer isso, a crítica, ela desune a igreja. Como é que a gente vence isso, Mara? Eu acho que, verdadeiramente,
partindo do pressuposto que a crítica gera unicamente todos esses defeitos que a gente já falou, a gente tem que se policiar e pensar antes de falar as coisas. Eu achei muito interessante que a Rebeca disse a questão do relacionamento que se tem para criticar alguém. Então, se a gente tem um relacionamento íntimo, se eu convivo com essa pessoa, se eu amo essa pessoa, eu vou conseguir criticá-la, mas sem expor essa pessoa e sem deixá-la mal por conta disso. Eu posso realmente, com amor, repreendê-la, chamar a sua atenção no sentido de exortá-la, exatamente, que é a palavra certa que a Bíblia usa, né? Isso eu devo fazer e isso é bom para o crescimento da igreja. Com amor, né? Com amor, exatamente. Então, isso é fundamental. Agora, muitas vezes a gente vê as pessoas não têm relacionamento com certas pessoas e aproveitam a primeira oportunidade que tem para chamar a atenção delas em algum ponto. Eu acho que a gente tem que pedir emprestado os olhos de Cristo para conseguir enxergar nas pessoas o que Cristo vê nelas. Porque se a gente deixasse e partisse do pressuposto de que Deus nos enxerga com amor, e a gente não tem o mínimo direito de ser enxergados com amor. A gente não fez nada para ser enxergados com amor. E tem muita gente na igreja que realmente também não fez nada para ser enxergado com amor. Por isso a gente precisa dos olhos de Cristo para enxergar a todos com amor, exortar quem precisa e ajudar quem precisa. Excelente. E não criticar. Roberta, mundo artístico não tem crítica, né? Não, imagina. Não, músico não critica Não tem, não. músico, tá tudo certo, né? Sim. Se há um ambiente onde às vezes esse combustível emocional viciante existe, de crítica, é no ambiente artístico, musical e dos mais talentosos que herdaram do céu essa personalidade artística e emocional. Como é que você lida com a crítica no ambiente artístico? Então, uma coisa que eu tenho tentado fortalecer muito, de uma forma positiva, é o meu eu, a minha singularidade, a subjetividade, né? Eu acho isso super interessante nas igrejas também que promovem isso. A igreja que eu frequento, a comunidade da Vila Olímpia, desde a primeira vez que eu pisei o pé lá, ela me estimulou nesse sentido, que eu desenvolvesse o meu dom e que eu levasse a mensagem do meu jeito. Que às vezes a gente chega numa igreja e tenta meio que ficar igual aos outros, né? E acho que é uma questão de maturidade também, mas é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo. E eu acho isso interessante. E conselho que você dá para um jovem que está criticando demais e gosta de fazer da língua, talvez, a sua escada para subir emocionalmente sobre as outras pessoas, né? Se olhar no espelho, né? A gente gosta muito de falar do outro, mas é difícil, né, quando alguém vem falar da gente também, né? Então, é o conselho que a Mara deu, né? De respira um pouco, pensa um pouco e depois você fala, né? Mas com jeitinho. Com todo carinho, humildade e cristianismo, cala a boca. Vamos falar a verdade, vamos chamar com toda o pecado sinceridade, pelo não me entendam mal, por favor, mas é com todo carinho e amor, dizendo, fecha a boca e não fala, porque quando você fala, é frase antiga, né? Seja senhor do seu silêncio para não se transformar escravo das suas palavras. Acabou, né? Por favor, seja senhor do seu silêncio, Por cala a boca. favor, sossega. Pastor, mas onde é fumaça, fogo? Não tem essa frase que diz assim, não, se tá dando angu ali, ó, tem mosca, tem fumaça, tem um foguinho ali sim. E tem muito jovem que se afasta da igreja, tem muita gente que se sente machucada porque não tinha fogo. E o que era fumaça, na verdade, era neblina. Gelo seco. Gelo seco. E como é que você age com isso? E tem se tem a fumaça, tem fogo, tem um monte de gente que fica vendo a fumaça e assistindo, olha, lá deve ter fogo, deve ter fogo. O bombeiro vai até lá no fogo, ele não fica se preocupado com a fumaça. Tem fogo, então vamos ajudar a apagar. Bom, o que eu posso fazer para diminuir esse fogo? Eu não preciso ficar chamando a atenção para a fumaça, eu tenho que ir até onde está o fogo. E na igreja, o que falta para a gente é a empatia, eu me colocar no seu lugar. O sujeito está sofrendo, falou alguma coisa, se portou de um jeito, vestiu uma coisa que eu não gosto, falou de uma maneira que eu não gosto. Aí eu vou lá e vou falar para os outros. Se eu estivesse no lugar dele, que tipo de reação eu esperaria das pessoas? O que eu gostaria que as pessoas fizessem se eu estivesse na mesma situação? Quando eu errar, como é que eu quero que as pessoas me tratem? Quando eu falhar, quando eu sair do que todo mundo faz, como é que eu quero que as pessoas me tratem? Então, nessa temporada ainda, a Rebeca falou de calçar o sapato do outro, né? Calça o sapato do outro, sinta o aperto, sinta a dificuldade dele
e a gente consegue ver as coisas por outra perspectiva. E em nome de chamar o pecado pelo nome, eu acabo oprimindo o irmão e tendo desamor pelo irmão. Não, tem que chamar o pecado pelo nome. Mas para chamar o pecado pelo nome, tem que saber o nome do pecador primeiro. Tem que chamar o bloco, querido telespectador. Nem sempre onde há fumaça, há fogo. Mas se tiver fogo, vá apagar em vez de ficar jogando mais lenha na fogueira. Isso aí é resumo básico dessa quebra de unidade, dessa tentação sedutora que o inimigo propõe sobre a igreja chamada crítica. Próximo bloco, a gente começa já na solução do problema. Descobrimos que Deus tem uma igreja, que Satanás quer destruir a unidade da igreja, que a crítica faz parte de uma das ferramentas mais devastadoras para a unidade da igreja, mas aí vem a restauração da unidade da igreja. Já vão pensando vocês, a gente vai para um rápido intervalo, não sai não, não zapeia não, fica aqui no Código Aberto, porque esse aqui é o nosso jeito diferente de estudar a Bíblia. Já já a gente volta. De volta, terceiro e último bloco do nosso Código Aberto. Agora eu fui perceber uma coisa. Dá um take aqui numa dessas mesinhas, nosso cenário tão bacana, tão bem feito. De repente temos aqui praticamente uma maneira visual de ver um pouco da unidade, né? A igreja, você vê todas as revistas diferentes, com seus conteúdos diferenciados, mas de alguma maneira unidas num senso comum de decoração ou de servir a algum objetivo maior. Interessante, pensei nisso agora e agora eu queria puxar para a gente como restaurar essa unidade diferente, essa unidade diferenciada. Uma vez que a crítica se estabeleceu, uma vez que um falou mal do outro, uma vez que um se indispôs com o outro, você sabe que a reconciliação é uma necessidade dos relacionamentos modernos. Como é que a gente restaura a unidade de uma comunidade de igreja que se perdeu? Eu acho que uma das formas mais usadas para se restaurar essa unidade é realmente se aproximar de Cristo e esquecer as diferenças. A gente precisa aceitar as diferenças, mais do que esquecer, né? Porque os dedos das mãos são diferentes, mas cada um tem sua função. Da mesma forma, todas as pessoas da igreja, todas as pessoas da comunidade são diferentes. Um tem um jeito de falar, outro tem outro jeito, mas são todos importantes no corpo de Cristo. Então a gente precisa aceitar as diferenças, entender que cada um tem sua função e nos juntarmos. E eu acho que um ponto muito importante também, para de repente um jovem que não esteja curtindo a igreja, eu não estou gostando, é se envolver na igreja. Busca um departamento, usa o dom que você tem para alguma coisa. E com o envolvimento, você vai começar a criar um gosto tão grande por ir à igreja e participar, que isso realmente restaura essa unidade e essa importância de estar naquela congregação. Vamos lá, restauração. Restauração começa com entendendo que igreja é eclésia, agrupamento de pessoas, é irmandade, e não auditório de programa. Então, se a juventude, se a igreja está um pouco desanimada, se a juventude está desanimada, não é fazer um novo evento. Em vez de estar reunindo a juventude, a liderança, e qual é o próximo evento que a gente vai fazer para animar a juventude? Como é que a gente vai fazer para unir a irmandade? O que a gente vai fazer para que os irmãos se gostem mais e convivam mais tempo? Então, menos eventos, mais oportunidade de convivência e de irmandade para que a gente seja unido. E deixa eu perguntar para vocês dois aqui que me restam. Maneiras práticas de colocar a ação nisso que o Rochael falou. Como gerar situações onde os jovens possam ser diferentes, possam ser de conteúdos diferentes, possam ser de personalidades diferentes, de histórias espirituais diferentes, mas estarem unidos numa mesma comunidade chamada igreja. Ações. Com a psicologia, eu penso muito no cognitivo, no pensamento. Então, eu acho que a primeira coisa que temos que fazer é reestruturar a forma que a gente pensa. O diferente não é negativo, o diferente é ótimo. Volto no que a Roberta estava falando, cada um tem sua individualidade. E o que o pastor Tiago falou, a criatividade. Então, vamos respeitar a criatividade do outro e tentar trabalhar por um ideal em comum. E o meu pensamento vai ser o seguinte: eu vi o diferente, o diferente do eu, né? Porque o diferente é o diferente do... geralmente o padrão sou o eu.
não é negativo, é positivo. Eu não vou criticar, eu vou pensar num elogio. Então, você pensou em criticar alguém que você está trabalhando junto na igreja, alguém que está trabalhando na igreja, pensa, tá bom, eu já estou pensando na crítica, peraí, isso não tem nada a ver com o que a gente falou no Código Aberto. O que aquilo lá tem de legal? O que aquilo lá tem de construtivo? Como que eu posso elogiar aquilo e usar aquilo para trabalhar junto? Então, mudar a minha forma de pensar. Então, sobrou para você, pastor. Agora eu quero coisa prática e ação. Eu Que vou que dar você pode? 3. Vou levar o jovem para fazer isso. Estou apertando, eu quero o pensar jovem em fazer aquilo. 3. Porque tem algum líder de igreja, talvez está nos acompanhando, de alguma denominação religiosa, falaram tão legal, eu quero fazer algo, mas o que eu vou fazer amanhã na minha igreja? Eu vou dar 3 sugestões, então. Vamos lá. Uma primeira sugestão, que acredito que funciona muito bem, porque às vezes a questão é discussão de ideias, eu penso diferente e tudo mais. Uma coisa que funciona é promover uma discussão de ideias sem as pessoas falarem. Junta um grupo e tem um tema, tem algum tema que talvez as pessoas discordam bastante, e peça para que as pessoas escrevam a sua opinião anonimamente. E a gente lê as opiniões diferentes, a gente vê que tem as opiniões diferentes, e a gente simplesmente lê. Ninguém Anônimos opina. e escritos. E escritos, Legal. porque eu não ouço você falando. Eu, então, não combato a pessoa, eu combato a ideia. É um exercício para a gente se afastar dessa junção, que você tem uma ideia, então tem que combater você. Não, Boa. eu vou contra a ideia. Uma outra sugestão é criar um ambiente também e pensar num grupo, em um grupo menor, onde as pessoas possam partilhar a história, o sentimento. E, às vezes a gente não conhece as pessoas. Exatamente. Então, é criar um ambiente onde a pessoa junta ali 15 pessoas, ao invés de simplesmente sentar e vamos estudar alguma coisa, vamos estudar você. Qual que é a sua história? Que Onde ambiente você é esse? veio? Dentro da igreja, fora Dentro da igreja, numa fora, casa, na numa casa. saída de sábado à noite, num lugar de pipoca. Junta o num pessoal ambiente numa agradável. lanchonete, Tá senta bom. ali em volta da mesa e vai contar a história. Vamos conhecer as pessoas. E lembrando que a uma- igreja são as pessoas, dentro da igreja é dentro da gente. Então, dentro do prédio, do Um templo, ambiente não. de Sim, é um convivência ambiente. agradável. É, pode ser Sentado um no restaurante. chão, às vezes, é um ambiente ali que se torna E uma ali a igreja igreja, de isso. convivência E a de igreja crentes. falando da gente, né? Mas a Vamos terceira lá. sugestão que funciona melhor até que qualquer outra, Ah. e essa daí tem que colocar em prática, é juntar o grupo para serviço. O que a gente pode Eu fazer? gosto disso, Então vamos pegar, sem ao invés de dúvida. a gente pegar o pessoal e ficar lá discutindo, elucubrando sobre as vidas e tudo mais, Uhum. vamos pegar o pessoal, vamos lá no asilo e vamos juntar o pessoal, vamos lá na rua, vamos fazer alguma coisa por alguém, e isso tira as diferenças, porque enquanto a gente está servindo alguém que está em necessidade, não dá tempo de eu ficar pensando na cor da sua roupa, do que está fazendo, com quem Pastorzão, está indo. eu tenho Exatamente. 14 anos como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já lidei com muito tipo de grupo, com muita gente, e quanto mais você vai crescendo e vendo as pessoas, mais você lida com ambientes de crítica. Sabe aqueles ambientes de gente pequenininha, gigantes miniaturizados, grandes pequenininhos, que Mini falam, crack. falam. Gente, isso irrita. Tenho descoberto exatamente isso. Quando você quer aniquilar ambiente de crítica, põe trabalho para o povo. Olha, mas manda fazer alguma coisa radical, porque ou o crítico preguiçoso vai cair fora, porque não quer servir, ou aquele que estava envolvido de maneira traiçoeira no grupo dos críticos, ele se desperta para um potencial de ação que a língua fica mais paradinha. Né? Pastor, o que eu tenho visto Gosto disso. com o pessoal envolvido, uma coisa que tem me chamado muita atenção é que o pessoal está lá envolvido, fazendo coisas, e surgem diferenças. Surgem briguinhas, surge uma coisa ou outra, mas o pessoal sempre pensa, a gente precisa resolver isso porque o projeto precisa funcionar. A gente tem um propósito maior do que a gente. Geralmente, por trás de um grupo crítico, tem uma ociosidade de ação. Você fala muito e faz pouco. Vamos fazer? E daí, quando você faz, deixa de ser essa crítica para ser essa exortação de melhora de comportamento. Né? E a gente volta para aí, o que é a base da igreja? É Cristo. Quando a gente entende que a base da igreja é Cristo, é muito mais forte do que qualquer outra pessoa. Acabou. E aí, esse alvo fica forte, porque o alvo é muito maior. Então, quando a gente tem uma base que é eterna, maravilhosa, perfeita, a gente consegue buscar esse alvo e deixar essas picuinhas de lado. Vamos lá, gente. Roberta tá ali, ela tem que cantar, a gente vai discutindo, né, Roberta? Sim. Fala para nós um pouquinho dessa gaita aí, como é que você consegue conviver Pois com é, esse então, instrumento de louvor aí no teu Eu estou pescoço? ainda desenvolvendo esse Tá. lado. Eu gosto de trazer coisas novas, assim. Então, Parabéns. É. Criatividade e inovação. Né? não são novas, né? Mas para mim são novas. Sim. Então, eu estou tentando desenvolver isso de tocar outros instrumentos, assim, e trazer isso também nas A apresentações. música que você eu vai faço. cantar, você escolheu por quê? Então, foi uma música que eu fiz essa semana. Essa semana? Chama Feito à Mão. Primeira exibição da música, então? Primeira Sim, apresentação da música? Exclusivo. Estreando no Código Aberto, gente. Que bom. E essa música, ela fala sobre isso de voltar à essência e de como Deus criou a gente, né? É um modo artesanal, né? O nome Maravilha. dessa música é Feita à Mão, então fala um pouco sobre Roberta, louve a Deus.
coração pra coração, feito letras na canção, dos acordes a tocar, faz a música soar. Sou o quadro de um pintor, página em branco do escritor, obra de um escultor, resultado de um amor. Antes de ser, já era pra ser. O que há de começo, meio e fim, Deus me criou assim. No tempo, fui feito a mão. De coração pra coração, feito letras na canção, dos acordes a tocar, faz a música soar. Sou o quadro de um pintor, página em branco de escritor, obra de um escultor, resultado de um amor. Antes de ser, já era pra ser. O que há de ser, acontecer. Começo, meio e fim, Deus me criou assim. No tempo, fui feito a mão. Que lindo! Que climão, hein? Gostei. Deus abençoe, Roberta. Muitos talentos musicais aí, letra forte, música inédita. Estreou agora, que acabou de compor. Deus seja louvado com esses dons. E eu fico pensando quanto a juventude não pode fazer com os dons que deu para a igreja se unir. Né? Aproveitando o exemplo da Roberta, eu fico imaginando quanto jovem está assistindo aqui esse Código Aberto, em vez de falar do outro, exercite o dom que Deus te deu para o outro. E isso vai acontecer numa igreja cada vez melhor, né? Temos pouco tempinho para acabar o programa, é bem pouco, mas eu queria as mensagens finais de vocês. Minha mensagem final, então, é que a gente falou da estratégia do inimigo para destruir a igreja, mas Deus tem uma estratégia para preservar. É a unidade através da palavra e do amor. Estudando a Bíblia, voltando à Bíblia, amando os outros. E aquela coisa, quando você olhar para a igreja, vai ver um monte de gente ruim. Quando você olhar lá para a igreja, vai ver um monte de gente cheia de defeito, assim. Mas se tem tanta gente assim, cabe você lá dentro também. Rebeca, eu gosto dos passos que o nosso guia de estudo nos mostra sobre a reconciliação. Vai e fale com a pessoa. Depois, alguns. E se não resolver, aí sim é a coletividade. Mas o primeiro passo, vá na pessoa, né? Vá na pessoa, fale com ela e fale com jeitinho, fale com amor. Tenha o foco, o bem-estar da pessoa, o bem-estar da comunidade. E se você não tiver com amor no coração, não vá ainda. Ore para Deus para te dar amor, perdão, paciência. E quando você sentir que você está com esses sentimentos no coração, que seu objetivo é o melhor da pessoa e não uma crítica para te fazer sentir bem, uma forma de você mostrar que você está certo, a hora que você sentir que essas coisas estão de lado, vá e fale e converse.
Linha de Lousada, 313. Fechou, né? Outra questão que eu coloco é assim, pergunte-se, você como igreja, eu estou sendo mão do Cristo, extensão do Cristo? Às vezes a gente quer levar as pessoas a Jesus, mas, na verdade, eu aprendi que eu preciso ir às pessoas no lugar de Jesus, ir como Jesus, e não levar a Jesus. Eu sou o corpo do Cristo. Então, pergunte se eu estou sendo só uma história de programa ou eu estou sendo extensão do Cristo. Com mão, certeza. Perna, braço do Cristo. O que Cristo faria se estivesse aqui? Eu estou fazendo? Discussão de igreja valeu? Valeu, com certeza. Eu acho que a gente precisa entender que unidos somos fortes. E quando a gente se divide, nos tornamos fracos. E toda vez que eu falo disso, eu me lembro exatamente de um coral no Ruanda, que estava ensaiando no período do genocídio, e foram atacados, e aí, simplesmente, no momento do ataque desse grupo rebelde, pediram para que os Hutus fossem para um lado e os Tutsis fossem para o outro. Aquele coral da igreja, unidos, responderam unicamente, aqui não existem nem Hutus e nem Tutsis, somos todos irmãos. Foram convidados a mais uma vez se separarem e eles gritavam aquilo, aqui não existem nem Hutus e nem Tutsis, somos todos irmãos. Aquele coral, infelizmente, foi atacado, conseguiram fugir 2 irmãos da igreja que compuseram uma música que diz, aqui não existem nem Hutus e nem Tutsis, somos todos irmãos. O nosso nível de diferença hoje pode ser muito inferior a esse, mas que nós esqueçamos a diferença, entendamos que somos todos irmãos, filhos de Deus. Fechou todas, fechou bem. Obrigado, Mara. Vocês são fantásticos. Olha, vocês 4, Roberto, eu estou muito feliz. Querido jovem, esse é o código aberto para você. E ali algumas coisas, já está tudo acabado e tudo terminado no nosso assunto com você, porque isso é a igreja. A igreja é esse clima, a igreja é essa união. Eu quero dizer a você, meu querido telespectador, toda vez que você olhar para pessoas ao ir na igreja, você vai se decepcionar com a igreja. Mas nunca culpe a igreja pelas pessoas que você supostamente idolatra. Toda vez que você colocar a tua fé em pessoas, pode ser num pastor, pode ser num pregador, pode ser num ente querido, pode ser num pai ou numa mãe, pode ser numa divindade humana que você acha que não peca. Todos erram. Chefe, liderado, líder, não importa. Toda vez que você olhar pessoas em detrimento da igreja, você vai se desanimar com a igreja. Mas toda vez que você colocar Deus em primeiro lugar, Deus com as pessoas, Deus sem as pessoas, ou Deus a despeito das pessoas, pode ter certeza de que até pode vir um ataque por causa de pessoas que não convivem com Deus. Mas você permanece firme e o céu vai ser o encontro coletivo de muita gente que superou a crítica, que perdoou com misericórdia, que deu a volta por cima, que olhou menos o seu próximo sob o ponto de vista negativo e mais o seu próximo sob o ponto de vista do perdão. Essa é a igreja dos sonhos de Deus. E essa é a igreja que nós anunciamos como TV Novo Tempo para você. Existe sim um povo de Deus dizendo, nós estamos aqui para prestar a volta de Jesus. E quando você dá trabalho missionário, quando você foca a volta de Cristo, quando você vive incendiado por essa esperança, tenha certeza absoluta que você vai até começar a achar os outros muito mais legais, muito melhores, muito mais simpáticos, muito menos problemáticos, porque o teu foco está nele, que é o verdadeiro fundador da igreja, aquele que morreu por mim e por você, para nós como igreja estarmos para sempre lá no céu. Super semana, a gente se encontra no próximo programa Código Aberto, onde aqui você já sabe que é o nosso jeito diferente, extraordinário e unido, né, de estudar a palavra de Deus, dizendo acima de tudo, Jesus está voltando. Forte abraço, a gente se encontra no próximo programa Código Aberto. Tchau, tchau e até lá.